A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 e 25, que diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. O título da nossa reflexão é Marcas. Eu tenho certeza que você em algum momento já ouviu falar desse personagem bíblico muito conhecido chamado Tomé, onde as pessoas hoje em dia usualmente falam que você é igual Tomé, precisa ver para crer. É uma expressão até muito utilizada nos nossos dias, mas esse personagem bíblico, ele não foi qualquer um. Ele foi um dos 12 discípulos. Ele esteve perto de Jesus, ele caminhou com Jesus, ele viu Jesus Cristo fazer milagres, ele ouviu Jesus Cristo falar do que iria acontecer com ele no final, onde ele iria entregar sua própria vida para resgatar a humanidade. E ele, ao longo da caminhada com Jesus, quando foi chamado para fazer parte da equipe de Jesus, ou seja, dos 12 discípulos, ele sabia disso. Mas chegou naquele momento, Tomé não acreditou no que os seus irmãos, os demais discípulos, disseram para ele. Eu só vou acreditar se eu tocar, se eu ver, se eu observar ali em loco e tocar nas suas marcas. E o interessante é que Jesus Cristo, ele exorta Tomé. Quando Jesus Cristo aparece depois para Tomé dizendo: pare de duvidar e creia. Porque me viu, você creu. Digo para você, Tomé, que felizes são os que não viram e creram. O interessante aqui é que esta exortação de Jesus a Tomé nos inclui, porque diz que felizes são aqueles que não viram Jesus, como nós, mas nós cremos pela fé. Então nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes, porque nós não vimos a Jesus, mas cremos nele. E aí existe uma aplicação muito poderosa para a nossa vida. Quando Jesus Cristo disse para Tomé, pare de duvidar e creia, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina hoje aplicando para as nossas vidas? Pare de duvidar daquilo que Deus disse que fará em sua vida. Pare de duvidar daquilo que Deus é capaz de realizar em sua vida. Passando por lutas, por dificuldades, o Senhor pode te tirar de tudo isso e lhe conceder a vitória. E durante o deserto que você está passando ou estiver passando em algum momento, Deus não vai te abandonar. Porque nós temos que entender que pare de duvidar e creia. E crer somente. Exercitar a nossa fé, porque sem ela, diz a palavra de Deus, é impossível agradar ao Pai. Aí vem uma reflexão também, quantas vezes nós temos a mesma atitude de Tomé. Às vezes nós somos rápidos para julgar as outras pessoas. E nesse caso podemos estar julgando esse personagem bíblico importante da palavra chamado Tomé. Mas quantas vezes nós temos a mesma atitude que Tomé teve, demonstrou, quando a incredulidade bate em nosso coração? Caro ouvinte, nós estamos vivendo, aproveito a oportunidade para ressaltar isso, nós estamos vivendo um período muito importante para a fé cristã, denominado Páscoa. E esse período, ele é um período de muita reflexão. E para nós, para aqueles que são cristãos, eu tenho certeza que a reflexão ela parte muito do que eu vou falar agora. Deus enviou Jesus Cristo. Jesus cresceu, foi batizado, iniciou seu ministério onde realizou milagres e trouxe ensinamentos à humanidade. Ele foi traído, foi deixado só no momento em que mais precisava de apoio. Seu melhor amigo o negou por 3 vezes. Ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi pendurado na cruz, ele morreu
mas ressuscitou ao terceiro dia. É uma reflexão bem sumária daquilo que é a Páscoa, desse momento de muita reflexão que se chama Páscoa. A alegria, a reflexão é maior neste período que tem que estar pulsando no coração daquele que se diz crente em Jesus Cristo é alegria, esperança, amor, vitória. Alegria, porque Jesus Cristo venceu a morte. Esperança, porque um dia nós também venceremos. Amor, porque Ele se doou por nós, entregando-se naquela cruz. E vitória, porque Ele venceu a morte e nós também venceremos. E é essa vitória que nos dá a verdadeira alegria. A Páscoa, ela é centrada em Jesus Cristo. Tudo que falar acerca de Páscoa que não tiver Jesus Cristo como centro, sinto dizer, não é Páscoa. Páscoa significa passagem da morte para a vida. Jesus é a verdadeira Páscoa, caro ouvinte, pois Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E dessa forma, Ele venceu aquilo que só Ele poderia vencer, a morte. E o interessante é que o apóstolo Paulo, sabedor disso, deixou escrito. Quando você encontra em 1 Coríntios 15, no versículo 54, parte C, e o verso 55, diz assim: a morte foi destruída pela vitória. Aí o apóstolo Paulo continua: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Está dizendo aqui que onde está a morte? Você foi vencida. E assim como o Senhor Jesus Cristo te venceu, Ele está dizendo o seguinte: eu também vencerei, porque por Ele eu posso vencer a morte e viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. E Ele venceu essa morte ao terceiro dia. E o terceiro dia, aplicando para as nossas vidas, ele vai chegar em sua vida. O terceiro dia vai chegar diante daquilo que hoje está morto na sua vida. Pode ser que estejam mortos os seus sonhos, a sua esperança, os seus projetos, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com seu filho, a sua profissão, seu ministério, a sua saúde, enfim, alguma coisa que hoje esteja morta em sua vida, algo que esteja morto em sua vida, o terceiro dia pode chegar. E ele vai chegar se você acreditar que Jesus Cristo é capaz de fazer em sua vida, porque para ele não há nada impossível. Então aquilo que hoje está morto em sua vida, em nome de Jesus, pode ser ressuscitado. Jesus Cristo pode ressuscitar aquilo que você acha que está morto em sua vida. E ao final você dirá: foi a boa mão do Senhor que fez tudo isso. Como eu disse, Jesus Cristo venceu para que nós também pudéssemos vencer e viver eternamente com Ele. E isso é óbvio, é somente para aqueles que creem com o coração e confessam com os seus lábios que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado para nos resgatar. Mas a verdadeira Páscoa é Jesus. Ele nos deixou grandes marcas para que nós pudéssemos crer, aprender e aplicar. E essas marcas, elas devem ser imitadas. E eu quero destacar algumas marcas deixadas por Jesus que são oportunas para que nós possamos refletir, principalmente nesse período chamado Páscoa. Jesus Cristo deixou algumas marcas, e eu cito algumas para você. A marca do amor. Ele se entregou naquela cruz com um amor incondicional. É o amor ágape. Ele se entregou por nós, independente, até pelos seus, aqueles que o tinha como inimigo. Ele se entregou, então ele deixa a marca do amor, a marca da obediência. Ele enfrentou a cruz, obedecendo a missão dada pelo Pai. A coragem diante da cruz, do desafio da cruz. Jesus Cristo nos deixou essa marca como exemplo, a marca da resiliência para suportar a cruz, a marca da renúncia para abrir mão da sua glória e se tornar o Emanuel, Deus conosco, e estar aqui
para cumprir a missão que lhe foi imposta. A marca da empatia, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, porque ele sabia que nós não teríamos condições de cumprir aquela missão. Então ele veio para cumprir e nos resgatar da morte eterna. A marca da promessa. Jesus Cristo prometeu que era necessário ele ser assunto aos céus para enviar o Consolador e prometeu que um dia nós teríamos a vida eterna. Isso tudo é a marca da promessa que neste período chamado Páscoa nós temos que refletir. A marca da alegria diante da vitória quando ele venceu a morte e apareceu para os seus discípulos, foi uma alegria, e é a mesma alegria que nós sentimos hoje com a presença dele conosco. A nona marca é a marca da fidelidade. Jesus Cristo foi fiel, mas foi fiel e continua sendo fiel, mas foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Jesus Cristo nos ensina e nos deixa uma outra marca, a 10ª marca, que é a marca do perdão. Quando ele estava no madeiro, ele disse: Pai, perdoa todos esses que me crucificaram, que me traíram, porque eles não sabem o que fazem. A 11ª marca, a marca da fé, é o que moveu a vida de Jesus e que deixou essa marca para que nós pudéssemos imitá-lo. A 12ª marca que eu destaco é a marca da intimidade, a intimidade que Jesus Cristo teve antes, durante e após a sua crucificação, a intimidade que ele teve com o Pai em oração, pedindo ajuda no momento mais difícil, pedindo força para cumprir a missão. A 13ª marca é a marca da gratidão. A 14ª, a marca da comunhão. A 15ª e última é a satisfação da missão cumprida, quando ele diz lá no madeiro, próximo de suspirar e morrer: Pai, está consumado. Que para mim, caro ouvinte, tem o seguinte significado: Pai, a missão foi cumprida. Que marcas você tem deixado para esse século, caro ouvinte? Que marca nós temos deixado para esse século? Como você tem marcado o seu tempo? Que marcas você tem deixado em sua família, em sua casa? Que marcas você tem deixado no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade? Que legado, marcas no sentido de legado, você tem deixado em seu ministério? A sociedade em que nós estamos vivendo, ela está doente. E ela carece de pessoas que vivam as marcas deixadas por Jesus Cristo. A família só vai ser uma família forte quando as marcas de Jesus estiverem presentes. Como eu disse, poderia aqui repetir: o amor, a fidelidade, o perdão, a fé, a empatia, a renúncia e etc., que eu já citei, são marcas imprescindíveis para uma família forte, para um casamento forte, para um ministério forte, para um trabalho forte, para um estudo direcionado. Que marcas nós temos deixado nesta sociedade, nesse tempo? A marca da intimidade com Jesus, mostrando que sem Jesus nós não somos nada. Essa é a marca que nós temos que deixar. Não confiarmos em nós mesmos, não sermos autossuficientes, mas dizer em alto e bom som que se não for Jesus em minha vida, eu não posso avançar. A sociedade, ela precisa de remédio, e esse remédio se chama Jesus. E ele deixou as marcas para que pudéssemos aplicá-las nos nossos dias. Esta palavra é uma palavra que falou muito ao meu coração acerca das marcas. Tomé estava preocupado em ver as marcas nas mãos e no lado, no corpo de Jesus. E hoje nós temos que estar preocupados não com aquilo que é visível, mas com o invisível que vem pela fé, que é o espiritual. Nós temos que crer e aplicar as marcas que Jesus deixou para que pudéssemos segui-lo. Estamos vivendo um período da Páscoa, mas a Páscoa ela tem que ser todos os dias em nossas vidas. Temos que louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome todos os dias nesse sentido.
onde ele venceu a morte por nós. E eu deixo aqui como conclusão uma parte de um texto que eu gosto muito, que diz: Jesus Cristo disse, ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que voltaria. Espere-o. Que as marcas de Jesus estejam em sua vida e que você faça diferença neste tempo e nesta sociedade em nome de Jesus. Amém.